Existe uma acusação dizendo que a Igreja Católica, na verdade, teria sido fundada pelo imperador Constantino, quando em 13 de junho de 313, ao lançar o Edito de Milão, ele permite que o culto cristão seja feito, seja tolerado em todo o território do Império Romano. E aí nós temos uma grande dificuldade. Na verdade, isso é uma confusão histórica. Jesus fundou a Igreja Católica. Jesus olhou para Pedro, que na verdade era Simão, fixou o olhar sobre ele e disse: Tu és Pedro, que na verdade ele disse: Tu és Cefas. Está lá em João 1,42. Também está lá em Mateus 16,16, quando Jesus institui a Igreja Católica e dá a Pedro o poder de ligar ou desligar, o poder de proibir ou permitir coisas dentro da igreja relacionadas com a fé e com a moral. Temos lá também que Jesus promete edificar a sua igreja sobre Pedro. E em Lucas 22:31, Jesus socorre a Pedro contra Satanás, pois Cristo teria escolhido Pedro para liderar a sua igreja. E em João 21, do 15 ao 17, Jesus confirma a Pedro como o pastor do seu rebanho, dizendo: apacenta minhas ovelhas e apacenta meus cordeiros. Mas este vídeo, ele não é para falar exatamente sobre o primado de Pedro, sobre a autoridade que Jesus deu ao primeiro Papa e, logicamente, aos seus sucessores. Não. Nós estamos aqui para mostrar o quê? Que, na verdade, com evidências históricas, porque Jesus é histórico, a Igreja Católica ela foi fundada em um momento histórico, essas evidências históricas demonstram que a Igreja Católica existia bem antes do Edito de Milão, que é de 313 depois de Cristo, que seria do século IV depois de Cristo. Na verdade, nós vamos perceber que o termo católico, ou a sucessão dos apóstolos, sucessão dos papas, essa sucessão já existe muito antes de 313. Logo, não teríamos como... não existe nenhuma evidência que possa sustentar a acusação. Dizem que a Igreja Católica foi fundada por pagãos romanos, ou foi fundada depois, ou não foi fundada por Jesus Cristo, mas pelo Império Romano para, vamos dizer assim, seduzir o povo, pois a maioria era cristã. Evidentemente, o Espírito Santo estava lá, Deus estava lá e providencialmente permitiu que os cristãos tivessem essa tolerância do culto em 313. Quando o Império Romano, que foi o inimigo de Cristo, que foi foi um dos autores da crucificação, historicamente falando, um inimigo, com letra maiúscula, podemos dizer assim, acaba se tornando um império cristão, acaba sendo convertido por Jesus Cristo. E isto é profeticamente muito bonito, porque nós temos Jesus falando que devemos amar o nosso inimigo, orar pelos que nos perseguem e orar para que ele se converta, evidentemente. Na verdade, não existem provas cabais que confirmem o oposto, que é que o Império Romano fundou, ou Constantino, como imperador romano, fundou a Igreja Católica. Ao contrário, se nos aprofundarmos na história, nós vamos perceber claramente que a Igreja Católica existia antes. E aí nós vamos mostrar as evidências históricas. São Inácio, que foi bispo de Antioquia, que foi mártir exatamente por volta de 107 depois de Cristo, já em suas cartas episcopais, ele que era bispo da Igreja Católica, já nas cartas episcopais,
ele já utilizava o termo católica, que vem do grego katron, que significa universal, uma igreja não só direcionada para os judeus, mas para todas as pessoas que se convertessem a Jesus Cristo, que aderissem à fé cristã, melhor dizendo. Então, em 107 foi quando ele morreu mártir. Essas cartas são de autoria de Santo Inácio. Então, obviamente, nós vamos perceber que, de São Inácio, logicamente, nós vamos perceber que se o termo católica já existia antes, muito antes de 313, fica aí uma evidência histórica que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo e não pelo Imperador Constantino. Eu vou ler o trecho para vocês. São Inácio, eu falei Santo Inácio, né? São Inácio, bispo de Antioquia, escreve aos esmirnenses. Esmirnenses é aqueles que moram em Esmirna, cidadãos de Esmirna. Onde quer que se apresente o bispo, ali esteja também a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus nos assegura a presença da Igreja Católica. E outro trecho: segui todos o bispo como Jesus Cristo, seu Pai, e o presbitério como aos apóstolos. Quanto aos diáconos, respeitai-os como a lei de Deus. Ninguém faça nada sem o bispo, no que diz respeito à igreja. Está no capítulo 8, versículo 1. Aquele primeiro trecho que eu li que usa o termo católica está no capítulo 8, versículo 2. Ou seja, esse evangelho, né, não deixa de ser o evangelho, o anúncio da Boa Nova, mas que não está na Bíblia, mas é um documento histórico, é uma carta de um bispo católico. Ela data de 95 depois de Cristo, entre 95 e 100 depois de Cristo. Então nós temos aí um documento histórico que comprova que Jesus fundou a Igreja Católica em 33 depois de Cristo e confiou a Pedro e aos apóstolos. Temos essas evidências de uma igreja primitiva, uma igreja que é liderada por Pedro e que, podemos dizer assim, ela é liderada por Pedro e tem os apóstolos como um corpo episcopal que segue Pedro, segue a sua liderança. Isso está em várias passagens, por exemplo, de Atos dos Apóstolos. Vou deixar aí no vídeo algumas passagens para que vocês possam examinar. São Paulo, por exemplo, ele que teve uma revelação direta de Jesus Cristo, ele simplesmente, apesar de ter tido essa revelação direta, se submeteu a Pedro. Quando no concílio de Jerusalém, nós temos um exemplo disso, lá em Atos 15, 2, ele levou a questão de se evangelizar os pagãos, né? Que o evangelho também seria para os gentios. Ele levou essa questão a Pedro e aos apóstolos, lá em Atos 15, versículo 2. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. São Irineu de Leão, em 202 depois de Cristo, da primeira lista dos papas. Olha como a coisa está adiantada. Em 303 depois de Cristo, o imperador Constantino teria fundado a Igreja Católica. Mas em 202 depois de Cristo, São Irineu de Leão dá a primeira lista dos papas, que começam com Pedro. Veja esse documento. Depois de ter assim fundado e edificado a igreja, os bem-aventurados apóstolos transmitiram a Lino o cargo de episcopado. Anacleto lhe sucede. Depois, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, é a Clemente que cabe o episcopado romano, porque o Papa também é bispo de Roma. A Clemente sucedem Evaristo e Alexandre. Em seguida, em sexto lugar, a partir dos apóstolos, é instituído Sisto. Depois, Telésforo, também glorioso por seu martírio. Depois, Higino, Pio, Aniceto, Sotero, sucessor de Aniceto. E agora, Eleutério detém o episcopado em 12º lugar a partir dos apóstolos. É a carta contra as heresias 3, 2, do 1 aos seguintes. Esse é um documento escrito por São Irineu de Leão e data de 202 depois de Cristo.
um século antes de 313, quando a igreja, os católicos são acusados de seguirem uma igreja fundada pelo imperador romano Constantino em 303, ou seja, um século de diferença nesse documento, fora aquele que eu já tinha dito e fora a própria Bíblia, que data de 50 depois de Cristo. Os evangelhos canônicos da Sagrada Escritura. O título Papa, que é dado ao Bispo de Roma, como eu acabei de falar, que o Papa também é o Bispo de Roma até hoje. O Papa Francisco, né, estamos aqui em 2016, ele é o Bispo de Roma também, o Bispo da Diocese de Roma. Então, título de Papa, nós temos o primeiro registro dele, não é depois de 313, depois de Cristo, quando acusam, fazem esse sofisma, né, argumentam que o imperador Constantino tenha fundado a Igreja Católica. Não é em 313. O último documento é de Tertuliano, que morreu em 220 aproximadamente, 220 depois de Cristo. Então esse documento é anterior a 220. Ele diz o seguinte, no seu livro De Pudicitia, no capítulo 13, versículo 7. Nesse livro, Tertuliano diz, Benedictus Papas, e ele continua, sem dúvida é preciso afirmar que as igrejas receberam dos apóstolos, os apóstolos receberam de Cristo, e Cristo recebeu de Deus. Isso está no De Praexiptione Haerectorium 21,4, ou seja, são documentos que são anteriores a 220, não são xerox, não são fragmentos copiados, são documentos históricos que datam de antes de 220. Nós já vimos aqui documentos de 107, já vimos documentos de 202, e esses aqui pelo menos datam de antes de 220 depois de Cristo. Em 258 aproximadamente, São Cipriano, bispo de Cartago, fala sobre a unidade da igreja. Ou seja, já se tem aquela face de que a igreja é única, una, santa, católica e apostólica. Então vejam o que ele fala nesse documento, a unidade da igreja católica, no capítulo 6. É um documento de 258 depois de Cristo. Ele é um pouquinho longo, mas é interessante. A esposa de Cristo não pode tornar-se adúltera, ela é incorruptível e casta. Conhece só uma casa, observa com delicado pudor a inviolabilidade de um só tálamo. É ela que nos guarda para Deus e torna partícipes do reino os filhos que gerou. Aquele que, afastando-se da igreja, vai juntar-se a uma adúltera, fica privado dos bens prometidos à igreja. Quem abandona a igreja de Cristo não chegará aos prêmios de Cristo. Torna-se estranho, torna-se profano, torna-se inimigo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe, como ninguém se pôde salvar fora da arca de Noé. Assim ninguém se salva fora da igreja. O Senhor nos alerta e diz, quem não está comigo está contra mim, quem comigo não recolhe, dissipa. Quem rompe a paz e a concórdia de Cristo trabalha contra Cristo. Quem faz colheita alhures fora da igreja, esse dissipa a igreja de Cristo. Diz ainda o Senhor, eu e o Pai somos um, e do Pai, do Filho e do Espírito Santo está escrito, estes três são um. Como poderá alguém pensar que esta unidade da igreja, decorrente da própria firmeza da unidade divina, e tão conforme com esse celeste mistério, pode ser rompida e sacrificada ao arbítrio de vontades opostas? Quem não observa esta unidade não observa a lei de Deus, não observa a fé do Pai e do Filho, não possui nem a vida, nem a salvação. Esse texto é de 258 depois de Cristo. Já existe uma igreja formada, não é uma igreja jogada, não é uma igreja que cada um faz o que quer, não são pequenas comunidades, são igrejas, isso eu acabei de mostrar ainda há pouco, várias passagens dos Atos dos Apóstolos, que mostram que a igreja é coesa, que a igreja segue a liderança de Pedro e os apóstolos. Quando uma comunidade é fundada, ela precisa ser confirmada pelos apóstolos. Então há todo um rigor para que essa unidade permaneça.
Enfim, Constantino é do século IV depois de Cristo, e a prova histórica da ininterrupta sucessão papal de Pedro até Francisco está comprovadíssima, inclusive pela história. Eu mostrei aqui a primeira lista dos papas, mas existem livros, é a história, gente, não é o Marcos, não é a Igreja Católica, não é a Bíblia, que a Bíblia é também histórica, mas são livros históricos que mostram que essa sucessão de Pedro até o Papa Francisco está ininterrupta. Não se interrompeu. A sucessão apostólica é uma profecia de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão sobre elas. É aquilo que a gente viu em Mateus 16 e seguintes, né? Quando Jesus dá o poder das chaves da igreja a Pedro. E segundo os evangelhos, que datam de 50 a 70 depois de Cristo, segundo documentos que datam de 107, 202, 220, 258 depois de Cristo, já existia uma igreja organizada com o nome de católica, apostólica, com sede em Roma, porque Pedro morreu de cabeça para baixo sobre o Monte do Vaticano, onde acabou sendo erguida a sede da Igreja Católica, o Vaticano, a Basílica de São Pedro. Enfim, nós temos aí comprovações materiais e espirituais de que a igreja já existia com coesão, com unidade, né, dirigida por Pedro e por todos os seus sucessores. Na igreja teremos membros pecadores, nós temos que ter esse entendimento. O próprio Papa pode pecar em sua conduta pessoal, pois é um ser humano. Ele tem direito ao confessor espiritual. Se trata de um filho de Deus. Contudo, a igreja tem como cabeça o próprio Cristo e é santificada por ele. Por essa razão é que temos tantos retornos à Santa Mãe Igreja, como luteranos e anglicanos que estão retornando à igreja. Tantas importantes conversões, tantos acordos teológicos com outras denominações cristãs que apenas confirmam tudo que a gente acabou de falar, que a doutrina católica preservou desde o início da era cristã toda a verdade de Jesus Cristo. Percebemos aqui que, diante de todos esses documentos, a igreja não foi fundada por Constantino, mas pelo próprio Jesus Cristo e confiada a Pedro e seus sucessores. Então, gente, eu peço a vocês que se inscrevam, deixem aquele like, compartilhem o vídeo para que nós possamos fazer uma grande rede de evangelização. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo.